Boa tarde. Vamos começar agora mais uma live do nosso projeto História nas Redes. Esse é um projeto de extensão da UFES, sob a coordenação do professor doutor Sebastião Pimentel Franco, que conta com a colaboração da doutoranda em História, Cíntia Costa, do doutor em História, Leandro Quintão, e professor do IFES Cariacica, que além de nosso colaborador, hoje é um dos nossos palestrantes. E também com a minha colaboração, eu sou a Jória, sou doutoranda em História, sou jornalista do Arquivo Público. E, atualmente, nós estamos contando com mais uma colaboração que tem sido muito valiosa, da Sabrina Cardoso, que é a estagiária, estudante de design, que tem nos ajudado no card, nas transmissões, e isso tem nos auxiliado bastante também. E hoje é um dia festivo para nós, é a nossa 20ª live, e nós conseguimos manter, né, uma consistência de manter as lives semanais sobre diferentes assuntos, história da saúde, história da doença, sobre a morte, sobre economia, sobre escravidão. Então, tem sido um trabalho muito rico e muito gratificante. E o assunto da nossa 20ª live vai ser o Espírito Santo sob trilhos, no século XIX, no século XX. A gente vai falar um pouco sobre o cotidiano, sobre os embates políticos, sobre a economia, sobre a interiorização, né, do Espírito Santo, proporcionada pelas ferrovias. E para falar desse assunto, nós estamos trazendo 2 especialistas da área, 2 pessoas que são referência nesse tema aqui no Espírito Santo, que é o professor Leandro Quintão, que é doutorando em História e é professor do IFES Cariacica, e a professora Cláudia da Silva Ferreira, que é mestre em História pela UFES e é a professora do IFES Piúma. Aí, dessa forma, eu passo a palavra para a professora Cláudia para a gente possa começar o nosso diálogo, nosso debate. Aí vocês podem mandar perguntas pelo chat, podem interagir, que nós vamos passar as perguntas para os nossos palestrantes. Obrigada, e passo a palavra para a Cláudia. Boa tarde. Quero agradecer primeiro ao professor Sebastião pelo convite, ao Leandro, à Jória e toda essa equipe desse projeto tão interessante, fantástico, né? Que é um pouco da resgate da história do Espírito Santo, e já é a 20ª live. Então, é um prazer falar de ferrovias no cenário de 2020, é algo bem propenso, né? Visto que o governo do Estado recentemente anunciou a possibilidade não, né? Que vai acontecer a construção de uma próxima ferrovia no Espírito Santo, né, saindo aí de Cariacica para o Rio de Janeiro, projeto para 2022, né, e aí a gente tem que ficar ligado para ver como que isso vai se concretizar. E essa história, né, da ligação do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, ele já aconteceu no passado, e depois, na década de 60, essas ferrovias, elas foram desativadas. São poucos os trechos, né, que a gente ainda tem alguma movimentação ferroviária no Espírito Santo. Mas, especificamente, falando de ferrovias no século XIX, no século XX, falar um pouquinho como surgiu meu interesse por essa temática. Eu sou do Alegre, porque quem é de Alegre não fala que é de Alegre, né? Fala que é do Alegre. Então, eu sou do Alegre, da região do Caparaó, e desde muito nova, né? Família, meus pais sempre contavam muita história das ferrovias, cada história mais engraçada que a outra. E aí tem uma vivência ali da região, né, de ver as estações, né, daquele movimento de saber da importância econômica da região sul, do movimento de tropeiros, do café. Então, quando fui fazer mestrado, meu foco de estudo passou para a região sul do Espírito Santo, especialmente essa região do Itapemirim, de Cachoeiro de Itapemirim, de Alegre, né, essa região produtora de café. Então, falar de ferrovias no Espírito Santo é falar desse desenvolvimento do sul do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, quando chega aí século XIX, né, tem uma série de complicações de falta de estrutura de estradas, né? Então, eram pouquíssimas as vias de acesso no Espírito Santo. A gente tem notícia aí do início do século, né, da estrada do Pinho, né? E começa a
chegar o café no estado, bem no início do século XX, a gente já tem ali por volta dos 800, ouvi falar do café em Linhares, e depois esse café, ele chega até em Vitória, né? Se a gente vai pesquisar um pouco, a gente encontra o Capitania, né? O café que era produzido ali na região de Vitória, um pouco do litoral, era mandado para o Rio de Janeiro, mas na segunda metade mesmo do século XIX, o que acontece, e muito ali pelos anos de 1870, é a expansão cafeeira que chega ao Espírito Santo, do norte do Rio de Janeiro, um caminho natural, né, proximidade do sul do estado, e também da região de Minas Gerais. Então, esse café, como ele vem num processo de expansão do Rio de Janeiro, né, esse processo, ele começa, né, a ocupar aquela região do Caparaó, a região do Itabapuana, a região do Itapemirim. E aí a gente tem, nessa formação, principalmente de Cachoeiro de Itapemirim, que é esse lugar de entroncamento dessa ferrovia, né, porque depois, com o passar do tempo, de Cachoeiro, você tem o acesso para Vitória, para o Rio de Janeiro, para Minas, né, pelos vários troncos que vão fazendo a ligação com o Cachoeiro de Itapemirim. Essa região do Cachoeiro, ela tem também uma ligação, além com a vila de Itapemirim, uma ligação muito forte com Minas Gerais, porque quem é da região do Caparaó, a gente tem essa ligação com esse movimento de ocupação, né, dos tropeiros descendo de Minas, descendo da região de Mariana. Tanto é que, por exemplo, minha cidade, o padroado era de Mariana, né, durante muito tempo. Então, tem aí o João Teixeira, né, que vai formando fazendas nessa região. Então, a partir de 1820, tem uma ligação também com as minas de Castelo. Cachoeiro começa a se desenvolver como um quartel da barca, um ponto final de navegação do rio Itapemirim. E aí é um ponto que Cachoeiro é interessante. O que acontece nessa região? Por não ter estradas de rodagem, são poucas, né? E o que a gente pode considerar, tirando a estrada do Rubim, do início, né, que ela foi bastante abandonada e depois ela volta, são pouquíssimas as estradas que tem no Espírito Santo. A ligação que a gente tem é muito uma ligação de uma navegação costeira, navegação de cabotagem ali, São Mateus, Vitória, Itapemirim e Itabapuana. E aí, o quartel da barca, né, onde é Cachoeiro de Itapemirim, era um ponto onde, em épocas, principalmente épocas de cheia, o rio ele era navegável, né, por pranchas, pequenas embarcações e depois até por pequenos vapores. Então, o café que descia dessa região, da região do Itapemirim, né, nessa região, ela descia nas tropas para Cachoeiro de Itapemirim e para o Porto da Barra, para o Porto de Itapemirim, onde ali ele era escoado pela Companhia, né, de Navegação de Campos, né, para o Rio de Janeiro. Então, o escoamento do café dessa região sul, ele se dava pelo Porto de Itapemirim e também ele se dava por Itabapuana. Então, quando você pega mais, né, pessoal que está lá para Timuqui, Mimoso, para cima, desce, né, para o Itabapuana e fazia o escoamento para o Rio de Janeiro. Então, o desenvolvimento de Itapemirim leva a um crescimento populacional. Quando a gente chega aí por volta de 1870 a 1880, a população do Espírito Santo ela vai crescendo, relacionada a vários fatores, né? O café é um deles, mas não é o único fator, tem imigração, tem outros fatores. E Cachoeiro de Itapemirim é um lugar, né, que tem uma parcela significativa da população capixaba, né, por conta desse desenvolvimento café. Então, quando começam a surgir os primeiros projetos, né, na Assembleia, né, Provincial sobre a construção de uma estrada de ferro no Espírito Santo,
começa a se articular várias propostas, né? Mas algumas coisas são muito presentes na província do Espírito Santo. Primeiro, cogitava-se uma ligação com Minas Gerais, porque acreditava-se, né, que o desenvolvimento do Espírito Santo dependia muito de ser uma via, um corredor de escoamento de produtos que vinham de Minas Gerais. Então, se pegar os primeiros projetos de construção de estrada de ferro, fala-se muito dessa questão de ligar o Espírito Santo a Minas Gerais para escoar essa produção. Segundo, também tem uma questão relacionada a essa região específica do Itapemirim, do Itabapuana, por conta do desenvolvimento econômico dessa região, que pega ali Cachoeiro, Castelo, Alegre, Iguaçuí, né, que na época era Viado, então toda essa região com essa produção cafeeira. Então, há um anseio dos produtores, principalmente os produtores de café dessa região, que seja construída uma estrada de ferro ligando a região de Cachoeiro de Itapemirim ao porto da Barra de Itapemirim. Porque aí esse café produzido, ele seria escoado pelo Porto da Barra em direção ao Rio de Janeiro. E tem uma outra questão, isso trabalhado bastante, né, professor Leandro Quintão, que eu agradeço muito, porque quando fiz minha dissertação do mestrado, usei muito, né, as referências, né, do professor Leandro Quintão, que tinha feito mestrado, né, também em ferrovias, que é a questão de construir uma estrada de ferro para ligar essa região produtora à Vitória. Vitória é a capital, né, administrativa, mas o principal eixo de produção econômica do estado estava na região sul. Então, era tentar tirar a exportação do que ia para o Rio de Janeiro, saindo essa exportação do Porto de Vitória. Então, são interesses políticos divergentes, né, e dentro de um cenário econômico. Então, a gente tem algumas concessões que elas foram feitas, o processo, né, de construção de estradas de ferro no Espírito Santo, visto, assim, se for comparar a outros lugares, né, a Europa começa um pouco depois, né, a gente pega aí 1854, né, a primeira ferrovia, a construção ferroviária no Brasil muito ligada, né, à região sudeste, né, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mas também tem uma construção bem significativa no Nordeste, aí, relacionado a outros fatores, né, econômicos do Nordeste, mas nesta região Sudeste, né, que nós estamos inseridos, a questão ferroviária está muito relacionada à questão do café. Então, o governo, ele faz algumas concessões, e aí o governo brasileiro, ele cuida, né, das principais, e essas ferrovias menores que seriam construídas, essas ferrovias, elas ficariam a encargo de particulares. Então, imagina as dificuldades, né, de você ter a autorização, né, da Assembleia de um trecho, né, para uma concessão da construção de um trecho, e a partir daí foi importante as leis que estabeleciam, né, o pagamento de juros, né, como garantia, porque aquelas pessoas que investiam nas ações dessas companhias, elas esperavam, lógico, o retorno. Então, a gente tem notícias da concessão para o Thomas Dutton, que é aqui, né, foi instalado aqui nessa região, né, muito ligado à região aqui de Conha, Piúma, mas essa concessão, ela não vai para frente. E aí, a primeira estrada de ferro, que é o foco do meu trabalho, que eu falo sobre ela foi dada em concessão ao Henrique Deslandes, né. O Henrique Deslandes, ele tinha uma concessão anterior da exploração da navegação do rio Itapemirim. O rio Itapemirim, ele aí na década de 70,
ele tem a autorização de navegação do Rio de Itapemirim, então ele cria uma companhia, né, de navegação, a Companhia Caravelas. Depois, ele transfere essa concessão, e aí ele começa essa jornada, né? E aí a gente tem, eu usei muito na minha pesquisa, o jornal O Cachoeirano. Né? O jornal trazia, assim, os entraves, né? Da construção da estrada de ferro, o Henrique Deslandes procurando pessoas que investissem, acionistas, indo no Rio de Janeiro, indo na capital, até que ele tem essas autorizações para a construção de uma estrada de ferro, que tem um trecho que saía de Cachoeiro de Itapemirim, com um ramal que ia até Alegre, e um outro que ia até Castelo. Né? Então, seria feito aí um complemento, porque tinha a navegação, que era feito ali do porto da Barra, né, da Barra de Itapemirim, até ali em Cachoeiro, né, até o ponto navegável de Cachoeiro de Itapemirim, e a estrada de ferro, ela viria até o porto de Itapemirim. Então, o café dessa região de Alegre, né, e Castelo desceria até Cachoeiro, e depois teria o destino final, o escoamento através do porto de Itapemirim. Só que o Henrique Deslandes não foi ele que levou essa empreitada adiante. A Companhia Estradas de Ferro, né, Caravelas, mesmo nome de navegação, ela foi transferida novamente para o Visconde de Matosinhos, né, que seria o Visconde de Matosinhos, e que era dono do jornal O País, né? E aí começam, então, os engenheiros vão chegando, isso a gente tem ali 1882, 83, 84, né? Em 1885 tem essa primeiro para Horácio Moreira e depois para o Visconde de Matosinhos, e aí, nesse período de 85, começa, então, chegar, né, os primeiros engenheiros fazendo os primeiros estudos, e começa a construção da estrada de ferro Caravelas no iniciozinho de 1886. Foi uma construção relativamente rápida. O material eles compraram em Antuérpia, né, o material veio para o porto de Itapemirim, foi levado em pranchas, né, em pequeno vapor, lá para Cachoeiro, e aí começa esse processo de montar a locomotiva, que eles compraram, montar a estrada de ferro, e quando chega setembro de 1887, a estrada de ferro está pronta para ela ser inaugurada. Saindo de Cachoeiro, ali da central de Cachoeiro, na verdade, ali perto do Rio, né? Depois ela ia à estação onde era uma escola, né, Bernardino Monteiro, e aí depois ela partia no ramal até Matosinhos, hoje é Coutinho, quem é da região, que tem aí de Jerônimo Monteiro, né, Teófilo? Né? Ali em Matosinhos, hoje chama Coutinho, dali ela partia um braço para 5 quilômetros para Castelo, e ela ia para Alegre. E ela foi inaugurada, então, em setembro de 1887. O que acontece? Tem alguns episódios até interessantes. Quando anunciaram a inauguração da Estrada de Ferro, imagina, né? Um evento. Lógico que quando a Estrada de Ferro ela começa a ser construída, em Cachoeiro, várias obras elas serão implementadas junto com a Estrada de Ferro, né? À medida que a estrada vai sendo montada, né, há investimentos em Cachoeiro, e aí quando o presidente de província ele foi inaugurar a Estrada de Ferro, naquele momento, naqueles 3 dias, várias outras obras elas foram inauguradas também. E um episódio interessante, que a Estrada de Ferro tinha sido marcada a data, né, para o início de setembro, depois remarcou, porque tinha acontecido um naufrágio de um vapor na região ali do Rio Doce. Então,
a embarcação a vapor que ia trazer o presidente de província para o Espírito Santo, ela foi para o norte, né, para prestar ajuda ali naquele naufrágio, só depois que foi adiado, e aí aconteceu, né, primeiro chega ali em Itapemirim, e depois, né, na vila, e depois 3 dias de festividade, né, ali na região, inaugurando a estação de ferro Caravelas, que é o primeiro trecho do Espírito Santo. Depois, Leandro vai dar continuidade, nós vamos ver na estrada de ferro Sul Capixaba, tem a estrada de ferro de Itapemirim, que é a estrada de ferro que pegava ali a região da vila, passar para Paineiras, né? Depois tem um braço que vai até Marataízes, e depois a Leopoldina. Então, por que a primeira estrada de ferro vai ser construída nessa região? Muitos, né? A gente pode ficar aí o resto da tarde vendo os porquês. Mas é muito ligado a essa questão econômica, dessa força econômica que a região sul tinha por conta do café. Mas, olha só, logo assim que essa estrada de ferro ela é inaugurada, tem os jornais da época, eles trazem muitos detalhes. Um ano após essa inauguração, e era uma coisa muito almejada, começam as reclamações, né, da estrada. Por quê as reclamações? Reclamação do preço, porque eles reclamavam que o preço era muito alto ou o preço era muito injusto. Por exemplo, de Castelo ao Porto para o Rio de Janeiro e de Vala do Souza, que é Jerônimo Monteiro, o preço era diferente e era a mesma quilometragem. Reclamavam também do horário. O trem saía ia até Alegre, voltava até Cachoeiro para depois ir para Castelo. Então, era muita reclamação, porque os horários... Aí, depois, a companhia foi mudando os horários, adequando, né, dia para Alegre, dia para Cachoeiro. E, assim, nos primeiros períodos, muitos foram os obstáculos que a companhia tem. E a companhia, ela demora a dar lucro, né? Os relatórios que a gente tem, que a companhia começa a dar lucro, aí entre 1902 a 1904, foi quando a companhia ela começa a apresentar algum lucro. E logo assim, né, não demora muito tempo depois, essa companhia ela vai ser vendida. Então, a Estrada de Ferro Caravelas, ela teve algumas alterações de quem era o acionista majoritário, aquele que controlava a companhia, né? A Estrada de Ferro, ela foi vendida para o Lloyd Brasileiro, né? O Lloyd Brasileiro é uma companhia, né, de navegação, né? A Estrada de Ferro, ela foi passada para o Lloyd Brasileiro, e depois a Estrada de Ferro ela foi vendida para uma e Caravelas Highway, que tinha escritório na Inglaterra. Quando ela foi vendida para essa companhia, as reclamações elas são muito maiores por conta do preço principalmente não da passagem, mas o preço do frete. Por quê? A ferrovia, né, lógico, ela tem o intuito, né, de interiorização, de transporte de passageiro, mas era muito transporte de carga. Então, informações sobre o preço, né? A gente tem, assim, notícias que os fazendeiros de Castelo se reuniram, fizeram petições, mandaram para a Assembleia, né? Vários episódios. E essa ferrovia, eu estou acelerando aqui, né? Eu já falo rápido, né? É por conta do tempo mesmo. Quando chega 1902, 1904, ela começa a apresentar saldo positivo, e depois ela, no governo do Coutinho, 1907 para 1908, essa ferrovia ela foi vendida, né, para a Leopoldina Railway Company. Então, o Leandro, ele vai fazer um link, né, com a Estrada de Ferro do Espírito Santo, da Caravelas. Então, foi muito questionado a venda da Caravelas, né? Muitos acusavam o governo de estar fazendo um negócio muito ruim, porque o advogado que negociou, né,
foi o Jerônimo Monteiro, que seria o governador de estado, né, que foi eleito aí, assumiu esse período, né, depois do Henrique Coutinho, tinha trabalhado para Henrique Coutinho, depois foi governador de estado, então muitos questionavam a venda, né, mas, por um outro lado, um anseio que existia, né, que era ligar a estrada de ferro, Caravelas, ligar a região de Cachoeiro a Minas Gerais, ele foi concretizado. Quando a estrada de ferro foi vendida para Leopoldina, das cláusulas do contrato, se eu não me engano, a terceira, uma coisa assim, ela dizia, né, dessa obrigatoriedade de fazer os estudos e de construir o ramal que ligava a região de Minas Gerais. Então, com a venda da Caravelas, houve a construção, né, e chegou os trilhos à Vila do Alegre. Por quê? Apesar da estrada de ferro, a gente falar que ela vai Cachoeiro Alegre, na verdade, ela ia a Pombal. Pombal, onde é hoje o distrito de Rive, onde tem um IFES, né, maravilhoso lá. Ela não chegou a Alegre, ela chegou em Rive. E os moradores de Alegre ficaram revoltados. Por quê? Porque a intenção era que ela chegasse lá. E isso vai concretizar só no século XX, com a Leopoldina, né? Porque com a Leopoldina, ela vai ser concluída, aí você chega ali, né? Aquela região que era Manhuaçu, na verdade, né? Carangola, a estrada de ferro ela vai chegar até lá, e aí ela vai chegar no Alegre, né? Estou falando no Alegre porque é a minha região. Só que por que ela não chegou no Alegre antes? Né? Porque as obras de engenharia para chegar ali são obras extremamente complexas e muito caras. Não que atravessar o Rio Itapemirim seja uma obra fácil, né? Quem pega ali a região tem uma ponte gigantesca que atravessa ali nas duas barras, e a estrada de ferro, ela atravessava o rio. Quem tiver curiosidade, bem próximo onde tem a estrada de rodagem, você tem lá as ruínas da estrada de ferro. Eu podia até ter colocado a foto aqui, né, porque eu tenho as fotos dessas ruínas. E aí, mas para chegar ao Alegre, foi necessário construir um túnel, né, de uma extensão, e para Carangola, né, para Minas, a gente tem vários túneis que foram construídos, que são obras mais complexas de engenharia. Então, assim, o cenário de construção ferroviária no Espírito Santo é um cenário que havia um anseio da ligação de Cachoeiro de Itapemirim. E isso não vai acontecer nesse primeiro momento, apesar do contrato inicial lá com Deslandes prever que seria construída uma estrada de ferro. Quando teve a inauguração da estrada de ferro, saiu matéria no jornal, as pessoas de Vitória pedindo ao Visconde de Matosinhos para ir até Vitória, né, para estender esse ramal até Vitória. Só que isso não aconteceu. Isso vai acontecer posteriormente, e aí quem vai dar seguimento a essa história ferroviária do Espírito Santo é o meu colega de IFES, né, o professor Leandro Quintão, que vai trazer esse cenário das outras estradas de ferro no finalzinho do século XIX e muito mais no século XX. Então, passo a palavra, né, para o professor Leandro Quintão. Cláudia, obrigada pela sua fala, muito obrigada, sua excelente fala, né, foi uma aula para todos nós sobre o tema. Nós tivemos várias participações aqui, muitos alunos e ex-alunos seus falando que se inspiram muito em você e no seu trabalho. Aí vou citar só alguns nomes, né, de pessoas que interagiram, o professor Sebastião Pimentel, que é o nosso coordenador, a Luana Guiço, a Ivana, a Marlene, Sônia Barretos, Oséias, Janaína, Beatriz, Thiago Alves, que é o historiador do arquivo, que estará conosco na próxima live, a Neide, a Cíntia, a Luciene Francelino, nossa colega também do programa de História, Teófilo Braga, Marta Tereza, Tayane, Oséias falou que você é uma grande amiga, uma excelente historiadora, que aprende muito com você,
Janaína, Elezari, a Luiz Alvarenga, tem, né, várias pessoas que estão aqui dando parabéns também, pela sua fala, a Cristina, e parabenizando sua explanação. Então, vamos passar, né, dando continuidade ao nosso trabalho, a fala para o professor Leandro Quintão, que vai prosseguir tratando do nosso tema hoje, que são as estradas de ferro no Espírito Santo. Está com você, Leandro. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a professora Cláudia, parceira nos estudos das ferrovias, colega do IFES. Prazer estar aqui contigo, falando sobre esse assunto tão interessante, tão importante, né? Para nós que somos estudiosos das ferrovias, né? No meu doutorado, eu tangenciei um pouco esse assunto, mas ainda um amante, ainda um apaixonado, ainda uma pessoa que de vez em quando ainda estuda, vai, volta, lê um assunto sobre ferrovias, e quando a gente é picado pelo mosquito da história ferroviarista, que é assim que brincam as pessoas que estudam, que gostam de trens e trilhos, né? A gente nunca mais larga, a gente se afasta um pouco, a gente estuda outros assuntos, mas volta e meia a gente aparece, a gente lê e a gente gosta, né? A gente assiste vídeos, filmes, a gente olha, observa, a gente nunca mais vê os trilhos e os trens da mesma forma. É um prazer imenso, Cláudio, ter te conhecido recentemente, conheci o seu trabalho, é uma alegria enorme poder dividir essa live com você, e eu faço votos de que você possa continuar os seus estudos do doutorado aí sobre ferrovia, e eu estudei um tema interessante no doutorado, mas que infelizmente não foi sobre as ferrovias, para desapontar algumas pessoas que esperavam isso daí. Embora eu tenha falado de ferrovias também, né, no meu doutorado. Enfim, quero cumprimentar a moderadora, minha amiga Jória, querida, lutadora, guerreira, que está aí com a gente nessa 20ª live, nós estamos nesse projeto. Cumprimentar a Cíntia, o professor Tião, né, a Sabrina, que está aqui nos bastidores, e a todos vocês que estão aí nos assistindo nessa tarde tão bonita de sol, depois de tanta chuva, né? E você optou por ficar em casa ou estar aí na frente do celular nos assistindo, em vez de estar curtindo esse restinho de sol que ainda nos brinda no dia de hoje. Muito obrigado, tá? Por você estar aqui com a gente. Bom, após a fala importantíssima da professora Cláudia, eu pretendo falar da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e da sua interface com um plano de afirmação regional que despontou e ganhou corpo ao longo do século XIX no Espírito Santo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a vocês a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, na imagem 1, que aí eu peço a Sabrina para colocar. Eu vou pedir a Sabrina para, se ela puder, colocar a imagem 1, certo? Por gentileza, isso. Se vocês podem observar, isso é um mapa ferroviário do Espírito Santo, de 1912, está até escrito em francês. Aí nós vemos aí uma malha ferroviária, nós vamos voltar esse mapa mais à frente, e aí esse mapa está na minha dissertação de mestrado, a minha dissertação de mestrado, ela foi uma das 3 vencedoras aí do concurso do Governo do Estado em 1910 e foi publicada pelo Governo do Estado com o título de A Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo e a Interiorização da Capital. Esse mapa se encontra aí nesse livro originário da dissertação de mestrado, publicado pela Secult. Quem tiver acesso ao livro, à dissertação de mestrado, infelizmente o livro se esgotou, você encontra no site Estante Virtual, né, quem tem interesse e gosta de história ferroviarista. A Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo é essa de vermelho, que liga Vitória, ali no litoral, não sei se vocês conseguem observar, mais ou menos na região central da província do Espírito Santo, era mais ou menos esse o mapa, quer dizer, aí já é República, né, Estado do Espírito Santo, a região norte ali contestada, essa divisão conforme os interesses do Espírito Santo, embora Minas contestasse alguma região ali ao norte, né, o mapa hoje do Espírito Santo é um pouquinho diferente do que está aí. Em verde, a Vitória é Minas. Em amarelo, nós temos aqui um pedacinho
da ferrovia que a nossa amiga Cláudia falou, e a extensão dela, que ocorreu depois com a compra da Leopoldina, e em azul, o ramal de Santo Eduardo, também da Leopoldina Railway, que ligava a Cachoeiro de Itapemirim a Campos dos Goitacazes e prosseguia até o Rio de Janeiro. Então, a estrada de ferro sul do Espírito Santo parecia uma distância muito próxima de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, embora, na prática, essa ferrovia ela subia serras. Né? Ela fazia a ligação de Argolas, Vila Velha, a estação de terminal portuário, que fica uma região ali em frente, atualmente em frente ao Porto de Vitória, onde está atualmente uma estação abandonada, uma estação da estrada de ferro Leopoldina, não é a estação original, inaugurada em 1895, e terminava na estação de Muniz Freire, e aí eu peço à nossa querida Sabrina para colocar a imagem 2, que é uma estação ainda preservada no centro de Cachoeiro de Itapemirim. Hoje ela está um pouquinho diferente, ela tem um segundo andar, né? No coração de Cachoeiro de Itapemirim, essa estação era o término da estrada de ferro sul do Espírito Santo, que era onde também terminava a estrada de ferro Santo Eduardo, né? Que ligava Cachoeiro a Campo dos Goitacazes. Então eles centralizaram a malha ferroviária de Cachoeiro nessa estação e homenagearam aí o Muniz Freire, governador do estado, que era um grande ferroviarista, defensor de que o progresso do Espírito Santo, o desenvolvimento econômico do Espírito Santo era imprescindível, passava, né, necessariamente pelas estradas de ferro, tá certo? O seu percurso tem aproximadamente 160 quilômetros de extensão de trilho. Sua obra foi iniciada em 1891, ainda como estrada de ferro Sapucaí, tornou-se estrada de ferro sul do Espírito Santo em 1892, tornando-se uma ferrovia estatal. Em 1907, ela foi... Pode tirar a imagem, obrigado, viu, Sabrina? Ela foi vendida para a companhia inglesa The Leopoldina Railway, estimulada pelo governo federal a interligar capitais, né? Quando suas obras, ainda poder do Estado, estavam na metade, paradas, hoje no que a gente conhece como a estação de Matilde, ou seja, 80 quilômetros haviam apenas sido construídos, porque o Estado do Espírito Santo se endividou muito para construir uma ferrovia cara, porque ela demandava muitas obras de arte, no sentido de pontes, viadutos, né? Era porque foi uma ferrovia de percurso inusitado, porque ela não aproveitou o caminho mais barato entre Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Isso foi proposital, na medida em que, segundo o seu idealizador, o governador Muniz Freire, era preciso subir a serra, né, para que ela passasse na região cafeeira ali da Vargem Alta, atualmente Marechal Floriano, Domingos Martins, Alfredo Chaves, que era uma região de produção cafeeira, e ele achava que se a ferrovia subisse as montanhas, e isso encareceria a obra, obviamente, isso seria compensado pelo café que seria transportado pela ferrovia e, obviamente, as pessoas também que seriam transportadas, tá certo? E isso fez com que a ferrovia ficasse muito cara, o Estado se endividou, chegou a declarar moratória, inclusive, no início de 1900. Isso demandou, obviamente, muitas obras de arte. Aí eu peço a Sabrina também para colocar 2 exemplos de obras de arte que estão ainda hoje, né, preservados. Primeiro, aí nós temos a ponte e o viaduto, que está localizado em Viana. Olhem vocês aí que coisa linda que nós temos. Eu tive o privilégio de andar nessa ferrovia no grupo aí turístico, uma empresa que fez um passeio turístico aí, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Tem uma ponte e um viaduto que cortam a pedra, uma coisa cinematográfica, de fazer inveja aí a muita montanha-russa e trem fantasma. E depois já esse trecho construído pelo governo do estado, e agora podemos ir para outra imagem, Sabrina, por gentileza, já a parte construída pela Leopoldina Railway, o viaduto de Soturno, entre Vargem Alta e Cachoeiro. Vejam vocês aí, ó, de fazer inveja a qualquer montanha-russa, né? Vejam, arranhando a pedra, né? E o trem passando ali, e a pessoa enxergando ali lá embaixo, né, numa altitude aí para quem tem vertigem como eu, aí, de medo de altura, de assustar. Aí esse foi o percurso aí com essas obras de arte, um percurso sinuoso, mas foi o caminho aí mais rápido para se chegar ao Rio de Janeiro aí por muitos anos, né? Chegava ao Rio de Janeiro em um pouco mais de 24 horas, que foi uma inovação para a época, né? Na medida em que você gastava semanas pelo mar. Então você tem um percurso muito rápido, e essa ferrovia foi importante por isso. Bom,
Já na década de 30, já haviam projetos para construir um outro caminho pelo litoral, que é o projeto que nós temos hoje, inclusive. Esse projeto já existia. Aliás, no final dos anos 20, com Florentina Vivos, já havia uma ideia de fazer uma outra ferrovia pelo litoral, porque eles sabiam que a ferrovia pelas montanhas ela era um pouco onerosa e ela tornou-se muito, como é que eu posso dizer, dispendiosa, né? Apesar de que a Leopoldina Railway não conseguia cobrar fretes muito baratos, mas não foi construída a ferrovia e ela continuou sendo o mais importante caminho para se chegar ao sul do estado e ao Rio de Janeiro até o advento das rodovias. Bom, mas afinal, obrigado, Sabrina, mas afinal, como nasceu esse sonho, né? A Estrada de Ferro ao sul do Espírito Santo não pode ser analisada sem observar o seu contexto e o histórico por trás da construção dessa ferrovia. Ela foi produto de uma série de fatores que se intercruzaram para fomentar na elite política capixaba, espírito santense, melhor dizendo, capixaba, Vitória, melhor dizendo, o desejo arrojado de construir essa ferrovia. Digo arrojado no âmbito econômico, porque o governo estadual não possuía condições financeiras para empreitar. Né? E daí um empréstimo tomado a condições com o banco francês, tomadas a condições muito pesarosas para o Estado, que já levou um endividamento absurdo, muito criticado no jornal, e Muniz Freire depois foi cobrado, questionado, né? A historiografia fez uma aura, uma santidade em torno de Muniz Freire, mas ele foi questionado e considerado culpado, né, pela crise fiscal do Espírito Santo, pela construção de uma ferrovia cara, como foi a sul do Espírito Santo. E também no âmbito político, porque era preciso desafiar a elite política e econômica sulista, principalmente de Cachoeira de Itapemirim, porque a construção da ferrovia vai gerar um descontentamento muito grande na elite cachoeirana. E ao contrário do que se imagina, um descontentamento que não era só da oposição política do Muniz Freire. No doutorado, eu descobri que dentro do partido do Muniz Freire, gente em Cachoeira de Itapemirim estava descontente também com a construção da ferrovia, porque não queria ligação de Vitória com Cachoeira. E essas pessoas foram educadamente silenciadas, porque elas tiveram que aceitar que o seu líder máximo, o seu oligarca máximo, que era o Muniz Freire, impusesse a vontade da capital, que é o que Claude Rafestin, um geógrafo, define como a mais-valia da capital, quando a capital impõe a sua vontade sobre o interior, a contragosto do interior, e o oligarca impôs também, em paralelo, a sua vontade sobre os seus aliados cachoeiranos que não queriam a ferrovia. E os membros da oposição, que eram muito fortes, o Bernardo Horta, por exemplo, que foi estudado pelo amigo Adilson aqui numa live anterior, por exemplo, foi um dos que utilizou-se do principal jornal de Cachoeira, o Cachoeirano, para questionar a construção da ferrovia, uma das porta-vozes aí contrários à construção dessa ferrovia, porque ele queria ligação ferroviária, né, com o Rio de Janeiro via Porto de Itapemirim, certo? Que não vai acontecer por 20 anos, né, 30 anos, de 1892 até o início da década de 20, por causa do privilégio de zona, ou seja, a ferrovia sul do Espírito Santo, ela tinha o privilégio de não ter uma ferrovia no litoral em concorrente. Bom, mas quais são esses fatores, na verdade? O primeiro deles diz respeito ao plano de afirmação regional que foi sendo edificado ao longo do século XIX. Esse plano de afirmação regional nada mais é do que uma ideia que surgiu no limiar do 800, ainda com Dom João VI, admoestando Antônio Silva Pontes, que foi nomeado para governar a então capitania do Espírito Santo, nomeado para animar a capitania economicamente. Desde então, Silva Pontes traçou um plano que consistia em fomentar o comércio da capitania com o exterior via incremento populacional, aumento da produção, incremento das relações comerciais com o mercado da região oriental da capitania mineira, ou seja, com o leste mineiro, transformando a capitania, em especial o Porto de Vitória, para ele mais preparado naturalmente, devido às águas calmas da Bahia, na única porta de entrada e de saída desse comércio. Então, o Porto de Vitória deveria ser o elo entre o comércio exterior, portanto, Vitória se libertando do Rio de Janeiro, com todo o interior da capitania, bem como com o leste de Minas. O litoral de Minas, o porto do leste mineiro, deveria ser, portanto, o Porto de Vitória.
Para Silva Pontes, seriam os rios os meios de interiorização da produção, do comércio e da população, sobretudo a comunicação com Minas Gerais. Mas que na prática não veio a ocorrer porque as condições geográficas dos rios, em especial o maior de todos, o Rio Doce, por causa das suas cachoeiras na divisa com Minas Gerais, não permitiam uma penetração ao território mineiro. Uma década mais tarde, a ideia de chegar ao território mineiro pelos rios já havia sido abandonada. Então, as estradas de rodagem passaram a ser a grande aposta para se chegar a Minas Gerais, para se interiorizar a província. Né? Agora, já a província vai se tornar a província do Espírito Santo depois da independência. E aí, o Francisco Alberto Rubim, um pouquinho ainda antes da independência, inicia a era das estradas de rodagem no Espírito Santo, né? Constrói a Estrada do Rubim, depois transformada em Estrada São Pedro de Alcântara, que parte do Porto Velho, a região ali de Cariacica, em frente à Vitória, até Ouro Preto. Né? Mas essa estrada, quando ela é terminada, a mata já fecha, porque quase não tem tráfego. Você não tem núcleos populacionais no interior que permitem um fluxo contínuo, então a estrada acaba se fechando, né, naturalmente, por falta de uso, certo? E ao longo do século XIX, o plano, nem por isso ele morreu, ele se incorporou, as estradas de rodagem continuaram surgindo, vicinais, as estradas interprovinciais, uma estrada no sul, em Cachoeiro, uma estrada de Santa Teresa, ligando o núcleo de Santa Teresa dos imigrantes, isso já na década de 1850, até a Cuiaté, Minas Gerais. A própria São Pedro de Alcântara é reformulada, novos traçados vão sendo modificados, e esse plano ele ganha tônus, certo? Que é, por exemplo, a ideia de incrementar a produção e a população. E aí o projeto de imigração estrangeira vem para fortalecer essa ideia. E aí o presidente da província, depois ministro do Império, Couto Ferraz, ajuda muito o Espírito Santo nesse processo. E aí surgem as três santas, né? São as parentes do Dom Pedro II, a mãe, a esposa e as filhas, né? Santa Leopoldina, Santa Isabel e Santa Teresa. Né? Essa homenagem tripla aí, né, a Dom Pedro II. Os núcleos surgem próximos à Vitória, porque a ideia era incrementar o povoamento e a produção próxima à Vitória, mas margeando essas estradas. Certo? E esse projeto ele vai ganhando, portanto, corpo ao longo do século XIX, e a ideia, o desejo de estreitar comunicações com o território mineiro também não morre. As estradas vão sendo reformuladas, e a ideia de atrair o leste mineiro para tornar a Vitória o seu porto, a sua comunicação com o exterior via Porto de Vitória, é um desejo, é um anseio que vai se alimentando ao longo desse período. Bom, a novidade no século XIX fica por conta da emergência da região sul da província, e daí entra a Estrada de Ferro do Espírito Santo, e emerge como uma região, independentemente dos desejos da elite política de Vitória, do capixaba, eu digo, de Vitória, que passa a surgir como interesse no mapa político, no mapa geopolítico e econômico dessa elite, devido ao crescimento da sua produção populacional, com a chegada da população de escravistas, não que não houvesse população no sul, mas há um incremento com a chegada de uma população de escravistas, com seus escravos, obviamente, compram fazendas que vêm do norte fluminense, das fazendas já esgotadas, e ocupam aquela região e colocam, então, a região sul no mapa de interesse dessa elite política de Vitória. Então, acrescenta-se no plano de afirmação regional, além do desejo de se chegar a Minas Gerais, o desejo de se chegar ao sul do Espírito Santo. Mas não é simplesmente chegar ao sul, é trazer a produção do sul para ser exportada pelo Porto de Vitória e daí para o exterior, e a importação do sul pelo Porto de Vitória, porque esse sul ele não tem ligação econômica e cultural com Vitória, ele tem uma ligação toda forte com o Rio de Janeiro. Isso era muito grave, economicamente, principalmente, porque era o Rio de Janeiro que faturava o bônus da produção dessa região sul. Para vocês terem uma ideia, já em 1872,
O Sul representava 34% da população da província e exportava 46% da produção cafeeira, o que saltou para 57% em 1884. Então, urgia uma ligação ferroviária, com uma ligação primeiro de estrada de rodagem, depois com o advento das ferrovias, e mais ou menos nesse período aí as ferrovias estão se tornando a menina dos olhos da elite política e econômica, não só do Espírito Santo, mas também do Brasil, e fazer uma ligação ferroviária com o Sul, né, e em paralelo com Minas Gerais, certo? E, obviamente, as ferrovias, então, elas despontam como meio necessário, fundamental, para que isso acontecesse. Porque a elite política de Vitória passa a nutrir pelo Sul o mesmo anseio que nutria pelo leste da província mineira, ou seja, torná-la a sua interlândia, ou seja, a sua área de produção, comércio, que pudesse ter o Porto de Vitória como o seu elo, sua conexão com o exterior. Em suma, o plano de afirmação regional, ele manteve os seus pilares estruturados na ligação interprovincial com o leste mineiro e agora também com o sul da província, com o incremento da produção na província via importação de imigrantes, de preferência brancos e europeus, certo? Isso é importante ficar claro, é preciso branquear a população, trazendo europeus, nada de chineses, né? Nada de pessoas de outros continentes, né? Isso está claro na elite política capixaba, né? Que comanda a província, e a transformação do Porto de Vitória no único canal importador e exportador dessas regiões, no elo dessas regiões para o exterior, certo? Se desmembrando da sua dependência que tinha do exterior, passando pelo Rio de Janeiro, a dependência do Rio de Janeiro para se conectar com o exterior. Então, a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, ela surge nesse contexto aí. As ferrovias, elas chegam para coroar esse plano de afirmação regional enquanto mecanismo facilitador desse processo, na medida em que, a partir delas, ficaria mais fácil se estabelecer as conexões entre as regiões. Não por acaso, as ferrovias deveriam terminar no Porto de Vitória, o que na prática acabou acontecendo, pois os principais troncos ferroviários construídos já na República terminam às margens do Porto de Vitória. Eu apelo aí à minha querida Sabrina para que ela coloque novamente a imagem 1 do mapa das ferrovias. Observem vocês os dois principais troncos ferroviários que ainda existem até hoje, né, a Vitória Minas e a Estrada de Ferro Antiga Leopoldina, sul do Espírito Santo. Vejam vocês aí, ó, os principais troncos ferroviários, eles morrem, eles terminam, né, uma ligação com Belo Horizonte, outra com Rio de Janeiro, eles terminam em Vitória. Isso não é por acaso, isso é um projeto geopolítico de afirmação, e econômico também, de afirmação, né, de uma capital e de um poder político centralizado sobre uma província, o que não é a invenção da roda. Paris, por exemplo, utilizou-se das ferrovias para afirmar a sua centralidade política. Então, Vitória está afirmando a sua centralidade política, está afirmando a sua centralidade econômica por meio das estradas de ferro. Obrigado, Sabrina. Podemos voltar. Voltando à Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, ela se insere como parte do plano de afirmação regional, com a função de interligar a Vitória à Cachoeira de Itapemirim, interiorizando a capital, isto é, arraigando os interesses da capital via incorporação, controle e exploração de regiões situadas no interior. Né? Lembrando que Cachoeiro tinha uma certa autonomia econômica em relação à Vitória, era preciso tornar Cachoeiro uma cidade que fosse subsidiária economicamente. Em questão, era preciso que o sul do estado estivesse nas mãos do Porto de Vitória. Né? Vendida para Leopoldina em 1907, o governo federal pressionou, a obra foi terminada, né? Como eu falei para vocês, o governo federal pressionou por fretes baixos, o que nem sempre foi possível devido ao percurso sinuoso pelas montanhas. Mas, de qualquer modo, a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo contribuiu para, ao longo da Primeira República, reverter a saída do café da região sul para o Porto do Rio de Janeiro. Lembrando vocês que a Leopoldina Railway, que comprou a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo,
4 anos antes de comprar, ela fez a ligação de Campos à Cachoeira de Itapemirim, né? E a ligação ferroviária de Campos com o Rio de Janeiro já existia. Então, ela facilitou o escoamento do café do Sul para o Rio de Janeiro. Mas então, por que ela comprou a estrada de ferro sul do Espírito Santo se ela ia em sentido contrário? Porque o governo federal via com bons olhos, estimulou financeiramente, com garantias de juros e tudo mais, que ela comprasse essa ferrovia e terminasse ela, porque o governo federal via com bons olhos a ligação ferroviária entre as capitais. Em 1907, a ligação de Vitória a Belo Horizonte estava sendo construída via estrada de ferro Vitória-Minas, depois fizeram uma perninha para chegar a Belo Horizonte. Ainda estava meio no início, mas estava a caminho. E faltava só esse trechinho de 80 quilômetros para fazer a ligação ferroviária com o Rio de Janeiro. Então, a Leopoldina Railway embarcou nesse estímulo do governo federal e completou a ligação. Mas ela não estava nem aí para o plano de afirmação regional, ela vai colocar os créditos dela. E o governo do Estado, a elite política, ao longo da Primeira República, não há divergências nesse sentido de abraçar a ideia do plano de afirmação regional. Há divergências partidárias, grupos, facções, mas não há divergência na crença de que o Espírito Santo é um corredor de exportações e deve incrementar o seu modelo agroexportador. Então, os governos estaduais vão pressionar para que a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, agora Leopoldina Railway, né, Ramal Sul, possa levar para a capital o máximo de café possível. Inclusive café que está lá em regiões da ferrovia do Santo Eduardo, faz a ligação de Cachoeira a Campos. Mimoso do Sul, por exemplo, encontrei café de Mimoso do Sul, de Muqui, são regiões da linha de Santo Eduardo que vão para Cachoeiro, depois vinham para Vitória pela Sul do Espírito Santo, pelo Ramal Sul, né? Assim passou a ser chamado nas mãos da Leopoldina. E isso foi sentido, foi muito sentido porque de 1922 a Leopoldina Railway levava para o Rio de Janeiro via ferrovia 34% do café do Espírito Santo. Isso caiu em 1930 para 11% e subiu um pouquinho em 1931 para 18%. Então vejam vocês que a ferrovia Sul do Espírito Santo, ela ajudou, né, na queda de braço aí dos dois ramais, a retirar, a evitar que muito do café do Espírito Santo, não era fácil, porque o café do sul do estado, os cafeicultores não gostavam de exportar pelo Porto de Vitória, porque havia uma má fama do café do Espírito Santo, era interessante exportar com carimbo de café do Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo ajuda que esse café do Sul possa ir, em grande parte, para o Porto de Vitória. Não à toa, em 1931, o Porto de Vitória já exportava 99,1% de toda a produção do Espírito Santo. É muita coisa. Então, em 1930, o plano de afirmação regional, que é a ideia da centralização do Porto de Vitória, ele está muito consolidado. Apesar do café ainda continuar sendo levado para o Rio de Janeiro, mas é muito significante em relação ao que já é exportado no Porto de Vitória. Mas como assim 99,1%, se 11% você falou em 30%, está indo para o Rio de Janeiro? É porque existe um café que vem do norte do estado, que vem de Minas Gerais, e aí a gente não pode responsabilizar a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo por todos os benefícios do Porto de Vitória. A Estrada de Ferro Vitória-Minas também deve ser lembrada, né? Pelo crescimento do Porto de Vitória, que eu estou puxando uma perninha, um ramalzinho para falar da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que foi construída em 1903, e muito contribuiu ao longo da década de 20, 30 e 40 com o incremento das exportações, sobretudo de café. O café mineiro, por exemplo, saltou de 178 mil sacas em 1921 para 441 mil em 1930, exportados pelo Porto de Vitória. Então, essa ferrovia nasce, a Vitória-Minas, do velho anseio de se interligar o Porto de Vitória com os mercados de Minas Gerais. Ela também está dentro do projeto do Plano de Afirmação Regional. E, além dessa função, ela exerce uma função desbravadora sobre uma região vazia demograficamente. Eu digo vazia, naturalmente, na lógica da elite política da época. Portanto, ela tem um condão de levar populações a abrir as portas do norte do Espírito Santo
além de também interiorizar a capital, Vitória. Diferentemente de Cachoeiro, Colatina agradece a existência da estrada de ferro Vitória Minas. Ela cresce economicamente, populacionalmente e politicamente por causa da estrada de ferro Vitória Minas, a ponto de deixar de ser distrito de Linhares e passar a ser a sede do município. Linhares é que se tornar distrito de Colatina, através do Alexandre Calmon, que vai a Linhares e transfere a força, a sede para Colatina. Mas isso não teria acontecido se não tivesse havido o crescimento e importância de Colatina. Por um acaso, é o nome, a Vila de Colatina, né? Para quem não sabe, é o nome da homenagem à mulher do Muniz Freire. Como palavras finais, eu quero apenas afirmar que é impossível falar de estrada de ferro no Espírito Santo sem tocar a questão do plano de afirmação regional e de seu papel enquanto reforço do modelo agroexportador e da condição do Espírito Santo enquanto corredor de exportações. Isso, obviamente, não é uma questão de glamour. Estamos aqui falando de glamour, de ferrovias, como uma coisa meramente glamurosa. Eu acho que não temos que, nós, historiadores, não temos que passar por esse. As estradas de ferro chegaram tardiamente no Espírito Santo, mas tiveram a sua importância, se levarmos em conta que não havia nenhum outro modal que pudesse concorrer com elas ou que pudesse interligar internamente e externamente a província. As ferrovias chegaram no Espírito Santo carente de vias e alteraram o quadro socioeconômico, mas reforçando o plano de afirmação regional, o modelo exportador de commodities e a condição do Espírito Santo enquanto corredor de exportações, que até hoje se encontra vigente. Importante salientar que muito pouco se avançou para além disso até o presente, à exceção dos grandes projetos da década de 70. E também, e aí o meu amigo Igor aí me ajuda, né, nesse ponto aí, conversamos bastante sobre essa questão, né, mas há um reforço desse modelo, né, agroexportador, que com os grandes projetos é reforçado como corredor de exportações. E nós não conseguimos sair disso. Isso teve a sua importância, a gente não pede também para que isso tudo seja destruído, mas não conseguimos avançar além disso daí. Né? Finalmente, eu quero também chamar a atenção para o triste fim que a antiga estrada de ferro sul do Espírito Santo, ou Leopoldina, parece estar tendo depois do fim do trem das montanhas, que prometia chegar até Matilde e dar uma sobrevida a essa estrada de ferro. A ferrovia está praticamente sem uso, que deveria ser um patrimônio histórico capixaba, pois ali há indícios de uma história, de uma memória, né, que pode ser recontada sobre a construção de um plano que direcionou a capitania, depois província, depois Estado do Espírito Santo. Muito triste isso para os historiadores ferroviaristas, para mim, para a Cláudia, em especial para os espírito-santenses, para os historiadores espírito-santenses como eu, por verem mais uma parte da nossa memória ferroviária correndo sério risco de desaparecer. Nós que lutamos nas trincheiras da historiografia espírito-santense, né, queremos fazer com que esse povo conheça, ame a história do Espírito Santo e possa, assim, amar mais ainda o seu Estado. Nós lutamos para que símbolos que contem e traduzam a história e a memória desse Estado possam ser palpáveis e possam estar próximos à população dessa terra. Por isso nós nos entristecemos cada vez que cruzamos com as suas linhas semi-abandonadas. Seja na região metropolitana, quando nós atravessamos a linha e víamos aquele matagal que abraça a linha, e nós não, simplesmente imaginamos que ali passou um trem, passou uma história, passou uma memória, né? Ou mesmo no interior, onde a gente vai em Marechal Floriano e vemos a estação lá, ainda com a linha, né? É um privilégio, não é o caso de Alegre, né, Cláudia? Mas sem trem, né? Eu deixo aqui o meu lamento, esperando dias melhores para essa ferrovia. Nós tivemos em 2013, lá em Brasília, fizemos um dossiê. Eu sou professor da Coordenadoria de Ferrovias lá no campus Cariacica. Por um acaso, eu parei lá, na Coordenadoria de Ferrovias, depois de ter feito meu mestrado. Fomos a Brasília, no Ministério do Turismo, no DENIT, defendemos a viabilidade dessa ferrovia e nada mudou. Né? É muito triste ver o que está acontecendo. Eu espero dias melhores para essa ferrovia, para todo o seu potencial turístico e dentro da região metropolitana. E eu também espero dias melhores para a história ferroviarista do Espírito Santo. É isso.
Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Recebemos muitas e muitas mensagens parabenizando também sua explanação. Continuamos a receber muitos alunos da Cláudia também, falando que ela é uma inspiração como professora. Muitas pessoas trazendo suas memórias afetivas também com relação às ferrovias, né, viagens que fizeram. Outros colegas comentando o quanto que esse assunto é fascinante, realmente é fascinante. Aí só passando aqui, né, a Mariana Justo falando, né, saudades das excelentes aulas de história da professora Cláudia. Temos muitas colaborações. Eu queria só complementar um pouquinho, né, a fala de vocês, que eu trabalho no arquivo público, eu sou jornalista lá do arquivo, né, também, estou fazendo doutorado em História, e lá no arquivo a gente tem muitos documentos que podem colaborar com pessoas que têm um interesse em trabalhar com essa questão das ferrovias. Então, falar que nós estamos, né, abertos a quem se interessa pelo tema. Uma parte dessa documentação está na parte de relatórios e mensagens de governo de província e de estado que estão no nosso site digitalizado, quem tiver interesse. Outra parte, né, significativa dessa documentação está no Fundo Governadoria, ainda não está digitalizado, mas quem tiver interesse também pode entrar em contato com a instituição. Na coleção Jerônimo Monteiro, nós temos diversas fotografias das estações no início do século, na década de 1910. Então, comentar assim, quem tem interesse nesse tipo de pesquisa, que o arquivo público está aberto e aguardando, né, que novas pessoas se interessem, outros pesquisadores se interessem pelo tema. Estou vendo aqui, nós temos uma questão, que é da Silvia Pimenta. Primeiro ela comenta, né, que realmente é um tema muito apaixonante, e depois ela pergunta, o Leandro falou, né, desse tema, mas acho que a gente pode reforçar um pouco mais, que ela comenta assim, essa malha ferroviária do sul do estado se desenvolveu unicamente por causa do escoamento do café? É a questão que ela faz, eu deixo para o Leandro e a Cláudia responderem. Então, tá. Depende de qual período e de qual estrada. Num cenário geral, há uma importância gigantesca da produção cafeeira da região sul. Então, a ligação com o Porto de Vitória era extremamente importante para escoar o café através do Porto de Vitória e deixar em Vitória, né, os impostos necessários, não levar só para o Rio de Janeiro, porque o café era escoado para o Rio de Janeiro. Mas, além de escoar o café, aí o Leandro é especialista nessa área, tem outras situações, porque, olha só, a ferrovia Caravelas é muito a questão do café. Precisava escoar o café da região do Itapemirim, que pegava ali Cachoeiro, Guaçuí, Castelo, Alegre, descer até Cachoeiro para chegar no porto de Itapemirim. O principal fator para escoar o café da construção da estrada de ferro ali é para escoar o café. A estrada de ferro sul, que vem de Vitória, aí ela já tem outras coisas. Ligar Cachoeiro a Vitória, tirar do Rio de Janeiro essa exportação de café, fazer a ligação com com esses núcleos coloniais da região serrana, porque é uma coisa assim, é o trajeto mais impensado. Né? Qual era o trajeto mais ideal? Era a região litorânea, né? Porque você vai pegar quase obras de arte, de engenharia nenhuma, né? Você pega uma região aqui baixa e atravessa para chegar em Cachoeiro, mas não. Olha o trajeto que sai de Cariacica e passa lá pela região serrana. Então, tem outras funções. Mas outros trechos ferroviários, por exemplo, tem a estrada de ferro do Itapemirim. Essa estrada de ferro, a produção aqui do Vale do Itapemirim, Marataízes, aquela região ali, não é café. Tem outras coisas, cana-de-açúcar, depois tem uma exportação muito grande de abacaxi, né? Que quando chega lá em Marataízes, leva o abacaxi para Cachoeiro, que vai para o Rio de Janeiro. Então, em cada momento, a estrada de ferro, ela
tem um cenário no início, lá, o século XIX, de café, mas ela tem outras causas que vão agregando para além do café. Não, você foi muito bem, Cláudia. Digamos que o café seria a locomotiva das causas, e as outras causas seriam os vagões. Ou seja, o café foi, obviamente, a causa principal, mas não a única, certo? Você tem o transporte, a interligação entre as regiões, né? Você facilita a locomoção, outros produtos, ovos, leite, roupa, gado, qualquer outro produto entre as regiões. Você tem, por exemplo, um ramal mais ao sul, que se conecta ali na ponte do Itabapoana, vai até Bom Jesus do Norte, terra ali do meu sogro, da minha esposa, né? Na verdade, são do Itabapoana, mas ali, Bom Jesus ali, pega o café, obviamente, mas tem o transporte de pessoas, tem o transporte de produção, de outros produtos, e, por exemplo, a extensão do ramal de Alegre até Espera Feliz, tem o desejo de se comunicar com Minas Gerais pelo sul do estado, né? Então você tem, para que chegar a Espera Feliz? Em Espera Feliz tem outro ramal ferroviário que vai para outras regiões de Minas. Então, obviamente, o café é a locomotiva dessas causas, mas não é a única. Então, existem outras causas que estão agregadas à causa principal, né? Então, é importante se dizer isso. A Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, por que o Sul foi importante? Por que ele despertou a atenção da elite política de Capixaba, eu digo Vitória, né? Por causa do café. Mas, obviamente, é preciso também fortalecer o poder de Vitória dentro da província, interligar com as regiões principais da província. Então, você junta uma coisa com outra. Tá? Juntar a importância do café com o desejo de se chegar mais rápido à região sul, de se chegar mais rápido à capital federal, a Rio de Janeiro. Tá? Mas, obviamente, o café é a locomotiva dessas causas. Respondi. E agradecer a todos aí pelos elogios, pelas falas, pelas perguntas. Obrigado. Obrigada, Leandra. A Silva Pimenta A Silva Pimenta agradeceu, né, a resposta de vocês. Uma pergunta da Cíntia. Ela pergunta para o Leandro, pede, né, que ele comentasse mais sobre a questão da venda da estrada de ferro no governo de Henrique Coutinho. Obrigado, Cíntia, pela sua pergunta. Bom, a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, ela foi vendida no governo de Henrique Coutinho. O Henrique Coutinho era do secto, ou seja, dos seguidores do grupo do Muniz Freire, apaixonado por Muniz Freire, né? Divide com o Muniz Freire a ideia do plano de afirmação regional, que o Muniz Freire foi um importante arauto, mas não foi o criador desse plano, ao contrário do que a historiografia antiga acredita, que ele inventou a roda, né? Não foi ele é um arauto dessa ideia, mas é uma ideia antiga, ele é um dos grandes porta-vozes que fortalece o seu carisma, mas ele rompe com o Muniz Freire no momento em que o Muniz Freire está desgastado, né? A sua imagem está atrelada à crise fiscal do Espírito Santo como culpado, é muito forte, e a culpa também recai pela construção da ferrovia em endividamento. Então surge no Espírito Santo a discussão de como o Espírito Santo terminar essa ferrovia sem gastar mais, né? Já que não se consegue terminar a ferrovia, o governo estadual não tem dinheiro. E aí o Henrique Coutinho rompe com o Muniz Freire, num determinado momento, logo no início do seu governo, e inicia a ideia da venda da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo para a Leopoldina Railway, que está estimulada pelo governo federal a completar a ligação ferroviária entre as capitais, Vitória, Rio de Janeiro e Cristão. Lembrando que a Leopoldina Railway é uma empresa inglesa construída a partir da quebra da antiga Companhia Estrada de Ferro Leopoldina. Os acionistas ingleses pegam a companhia, remodelam, e ela é a maior empresa, se torna a maior empresa privada de malha ferroviária da América Latina. Ela tem uma malha imensa, que vai de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Imensa. Então, ela completa essa ligação, compra a ferrovia num preço de banana, 3.000 contos de réis, muito barato, e o Muniz Freire grita, chama isso de ladroeira despejada, porque ele acha que a ferrovia foi vendida a preço de banana. E o Henrique Coutinho chama o Jerônimo Monteiro, que é um advogado, ex-político
do grupo do Muniz Freire, que havia rompido com o Muniz Freire, perdeu a eleição e foi para o exílio em São Paulo, né? Que você, Cíntia, conhece muito bem. E o Muniz Freire ajuda ele a pagar uma dívida do Espírito Santo e ajuda ele na venda dessa estrada de ferro. O Muniz Freire fica revoltado porque a Leopoldina Railway, segundo o Muniz Freire, diz ao governo do Estado como o governo do Estado deve gastar o dinheiro da venda da estrada de ferro. O Muniz Freire diz como que o governo do Estado não tem autonomia, a companhia inglesa diz como o governo vai gastar esse dinheiro, que absurdo. Enfim, então, a ferrovia é vendida, segundo o Muniz Freire, a preço de banana, mas, obviamente, era uma ferrovia que é muito cara, que realmente o custo dela, pelo que ela foi vendida, saiu realmente a preço de banana, mas que ou o Estado vendia e via a ferrovia terminada, ou ele ficava lá com a ferrovia parada até Matilde, né, praticando os fretes baixos e tendo déficit. Então, a ferrovia foi vendida para a Leopoldina Railway, que completou a obra, ligando Matilde a Cachoeiro, e comprou também a estrada de ferro mencionada pela amiga Cláudia, que liga Cachoeiro até Castelo e um ramalzinho que ia até Próximo Alegre, prometendo fazer a tão desejada ligação, que era desejo do Muniz Freire, por incrível que pareça, de Alegre, chegar à Ferrovia Alegre e de lá chegar a Minas Gerais, que foi definido Espera Feliz, passando por Guaçuí, inclusive, e chegar à Espera Feliz. Certo? Não sei se eu respondi, procurei ser sucinto, tá? Mas é mais ou menos isso daí que aconteceu, e a companhia inglesa ficou com a estrada de ferro até a Era Vargas. Depois, na Era Vargas nacionaliza a empresa, né? E aí é construída a estação ali em Argolas, ali em Vila Velha, e aí já é colocado a estrada de ferro Leopoldina. Nada de nome em inglês, tudo em português, bonitinho, para não lembrar lá que ela foi inglesa e tal, nada disso. Leopoldina, nome em inglês, nome em português. Certo? Só uma curiosidade. Não sei se respondi, Cíntia, obrigado pela sua participação. Obrigado. Cláudia, se quiser falar. Não, tá. Obrigada, Leandro. Temos outros comentários, né? A Sônia, agradecendo a Sônia Barreto por partilharmos saberes importantes da historiografia capixaba. Temos uma pergunta do Igor Vitorino. Ele questiona, né, como pensar a questão imperialista e a construção das ferrovias no período investigado por vocês. Cláudia, você primeiro, Cláudia. Olha, se nós formos falar num cenário macro, né, que é não só a expansão da rede ferroviária no Espírito Santo, né, mas a gente pega aí da década de 50, né, para lá, a expansão da rede ferroviária no Brasil, ela tem toda uma ligação com o que está acontecendo no contexto de expansão ferroviária pelo mundo afora, né? Em alguns lugares, a ferrovia ela foi pensada não só para exportação de matéria-prima, né, mas ela foi pensada também para interiorização, para deslocamento mesmo populacional, mas o que acontece no Brasil, especificamente, a gente pode, principalmente na região sudeste, essa ligação da construção da rede ferroviária, ligando as áreas produtoras de café, escoando esse café, e aí a construção das ferrovias, elas vão tendo esse formato, né? À medida que o café ele vai expandindo, a necessidade de trazer o café até os portos, né? Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, o Porto de Vitória, e aí toda essa ligação para construção dessas ferrovias com empresas que muitas vezes têm o capital firmado em alguns bancos que são bancos nacionais e outros de investidores internacionais. Principalmente, a gente observa que é muito forte, por exemplo, da Leopoldina. Antes a Leopoldina na Caravela já tinha acontecido, né? É uma empresa inglesa assumindo essa expansão
da rede ferroviária, sendo a controladora dessas empresas, às vezes tendo acionistas brasileiros, né, contrata engenheiros que são locais, apesar de ter engenheiros ingleses, alemães, de outro, mas então é uma dependência do Brasil, país agroexportador, criando uma rede ferroviária para atender essa chegada nos portos e essa exportação de café. Então, é muito essa ligação com o capital internacional. A falar, Cláudia, mas teve investimentos locais. Sim, teve investimentos locais, fazendeiros, acionistas, muitos compraram. Mas, a grosso modo, o governo, ele dá as concessões, né, concede autorização de juros, mas grande parte dessa malha ferroviária ela vai parar na mão de ingleses. E aí a gente vê essa questão dessa dominação imperialista aí do final do século XIX, início do século XX. Leandro, você quer complementar alguma coisa, alguma questão? Não, só a Cláudia falou muito bem da presença inglesa, né? Tem aquele livro do Richard Graham, Grã-Bretanha e o início da modernização do Brasil, que fala bastante da presença inglesa aqui nas estradas de ferro, né? Os ingleses participam com investimentos, donos de algumas ferrovias, como a Leopoldina Railway, a São Paulo Railway, que foi a ferrovia mais lucrativa da América Latina, fazendo o percurso Santos-Jundiaí. E eu queria só chamar a atenção porque a presença dos investimentos, mas obviamente não é apenas por uma questão imperialista, mas isso também é alimentado, né? Porque os investimentos estrangeiros vêm também por essa lógica, embora a elite local comunga desse pensamento, mas as ferrovias como um reforço do modelo de exportação de commodities, que até hoje, né? Então, assim, as ferrovias, elas vêm, há também a questão dos endividamentos, né? O Espírito Santo, por exemplo, cai no endividamento, pega o empréstimo, é o caso do Espírito Santo, por exemplo, né? Pega o empréstimo nas condições mais abusivas possíveis, né? Eu não me lembro dos detalhes do contrato, mas nos jornais se falava, o ministro Freire é louco de pegar um empréstimo nessas condições, e ele fala, olha, ou é assim ou não vai, né? E ele está obstinado nesse sonho da ferrovia. Então, assim, o imperialismo passa também por esses bancos europeus que veem essas regiões da América do Sul como locais onde eles podem aproveitar e tirar o máximo de juros, de amortizações, né? Passa por aí também. Mas também no reforço do modelo de exportação de commodities. As ferrovias vêm como um reforço do modelo de exportação de commodities. Reforçar a condição do Brasil dentro da divisão internacional do trabalho, no seu devido lugar. Isto é, na condição de exportador de matérias-primas. E o que é curioso, né? Porque constrói-se uma malha ferroviária aqui, e não há a menor industrialização, ou seja, o desenvolvimento de uma indústria de maquinário para abastecer essas estradas de ferro, nada. Absolutamente nada. Né? O Brasil fica mais dependente ainda de produtos industrializados, na medida em que locomotivas vão ser importadas, trilhos vão ser importados, e não há um insight, um empreendedorismo, nada na elite econômica brasileira de desenvolver uma fábrica de locomotivas, uma fábrica de vagões, uma fábrica de carros de passageiros, absolutamente nada nesse sentido que possa contornar, já que os Estados Unidos era um modelo tão mencionado aí nos jornais, nos debates do parlamento, não há nada nesse sentido. As ferrovias vêm aqui e a elite abraça esse reforço do modelo de dependência de produtos industrializados via importação de maquinário ferroviário. Então, as ferrovias reforçam o modelo de importação de produtos industrializados, salvo raríssimas exceções. Obrigada, Leandro. Tivemos tanto a Luísa Alvarenga quanto o Igor Vitorino parabenizando os expositores. E temos uma pergunta da Luísa Alvarenga. Ela questiona, né? Se em algum momento vocês observaram o perfil dos operários. Quem que construiu as ferrovias? Cláudia. Então, na minha pesquisa, esse não foi o meu foco de pesquisa. Então, assim,
Tem um levantamento de mais ou menos uns 800 operários que trabalharam na construção da Caravelas, mas eu não fiz esse levantamento de perfil. Tem um livro, Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do século XIX, que ele não fala das ferrovias do Espírito Santo, né? Fala muito da ferrovia do Nordeste e nas ferrovias de São Paulo, e ali a Maria Lúcia, ela traça um cenário de como era o trabalhador da ferrovia no Brasil no século XIX. Havia alguns impedimentos, por exemplo, que o escravo não poderia trabalhar na ferrovia, deveria ser mão de obra livre, mas mesmo assim havia em várias ferrovias a presença de escravo, que ele era subcontratado. Então, nesse livro, ela faz um cenário muito complexo, né, do tipo de mão de obra empregada nas várias ferrovias do Brasil. Aliás, isso inclusive uma deixa, né, para continuar a nossa pesquisa, porque nós fizemos muito esse cenário econômico, mas muito pouco eu pesquisei sobre as pessoas que trabalharam na ferrovia. Tá muito seu microfone, Jória, eu não ouvi, mas tá, acho que a palavra para mim. Acho que sou eu. Eu estava falando para você complementar, desculpa, esqueci de religar. Obrigado. A Cláudia falou muito bem, eu sou de casa aqui, dá prioridade para a Cláudia falar, e ela abraça muito bem o assunto, eu só vou complementar um pouquinho. Eu também não estudei, não entrei nesse assunto, parabéns pela pergunta, Luísa, mas eu não entrei nesse assunto. Só que não é difícil você imaginar a Luísa sim, a Maria Lúcia Lamonier, isso aí. Eu acho que a Luísa Alvarenga, não sei se ela que estuda a questão das doenças na Estrada de Ferro Vitória Minas, não sei se ela que estuda essa questão, eu acho que espero que seja, não sei. Enfim, é uma pessoa aí que vai entrar para o clube, o Cláudia, tem uma orientanda do Tião que estuda doença na Estrada de Ferro Vitória Minas, está no nosso clube, completa o hall das ferrovias. Mas eu não estudei essa questão, mas não é difícil imaginar, né, o perfil dos trabalhadores, né? Pobres, desempregados, que são muitas vezes mestiços, inclusive, né? Descendentes, alguns até descendentes de escravos, né? Vêm do Nordeste, embora aqui no Espírito Santo tenha tido uma característica muito forte, a presença dos imigrantes, isso merece um estudo à parte, alguém tem que estudar isso, a presença dos imigrantes no trabalho das estradas de ferro. Né? Aqui no Espírito Santo, pela grande presença de italianos e alemães, ótimo, Luísa, que bom saber, bom ter você com a gente aqui. A presença dos imigrantes, então no Espírito Santo ela tem essa característica. Mas se você quer olhar o perfil, o estereótipo, que Robesbal fala no livro dele, inclusive, você olha lá para a Madeira Mamoré, você tem trabalhadores do mundo todo que vão para lá, né, que trabalhadores sem emprego, né, que rodam o mundo e são contratados por essas empresas, no Canal do Panamá, a empresa da Madeira Mamoré, que são suicidas, né? Eles vão e estão prontos para tudo e morrem trabalhando mesmo, né? Nas condições inóspitas, e aí a Luísa vai falar da Vitória Minas, muitos morreram lá naquela luta lá, construindo a ferrovia, são pessoas humildes, né? E levadas por tudo ou nada, ou trabalham lá e arriscam a vida, ou morrem de fome porque não têm de trabalhar, embora, só chamando a atenção, no Espírito Santo tem a questão do trabalhador imigrante, que ele vai para trabalhar na ferrovia também. Eu cheguei a conversar, não coloquei na dissertação, a vez de mestrado, né, começando, muito novo, 20 e poucos anos, mas eu conheci um neto de um trabalhador da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, ele era italiano, não sei, e a avó dele contava que para ir no banheiro tinha que ir em grupo, porque senão a onça podia atacar. Tem que ir em grupo. Né? E ele contava as histórias para mim, e eu não aproveitei nenhum dos relatos dele, infelizmente. Mas, infelizmente, eu não trabalhei essa questão também. Mas não é difícil imaginar o perfil dos trabalhadores, não. Mas merece um estudo, principalmente no Espírito Santo. Como muitas lacunas aqui. Obrigado. Obrigada. O Sebastião citou aqui, ele está correto nisso, é que, como principalmente a Ferrovia Sul, por ela ter sido construídas na região cafeeira, então a disponibilidade de mão de obra, principalmente na entre-safra, facilitava
Então, porque a gente tem relato de várias ferrovias que era difícil ter mão de obra. Mas se você já está numa região que é cafeeira e tem uma entre-safra, nesse período de entre-safra, é mais fácil a disponibilidade de mão de obra, que ela não precisa estar exatamente na lavoura. Né? Tranquilo, Sebastião, obrigada. amante das ferrovias. Um abraço, Sebastião Neto. O Sebastião fez outros comentários aqui durante a nossa live, eu vou acrescentar, né, as informações que ele nos trouxe, que a gente não pode esquecer da Estrada de Ferro Benevente, que ela percorria o trecho entre Alfredo Chaves e Benevente, ela escoava a produção de café da região de Alfredo Chaves e da usina de açúcar de Jabaquara, também a Estrada de Ferro Itaúnas, que iria de Conceição da Barra até Conselheiro Bueno, na NUC, que ficou incompleta. Ela teve 4 quilômetros em São Mateus e mais 35 quilômetros na chegada na NUC. A gente agradece ao Sebastião, né, pelas informações que ele trouxe, que ele complementou aqui para nós. Nós não temos mais perguntas no momento. Agradeço aos nossos palestrantes, que foi, assim, uma noite muito proveitosa, muitas informações interessantes, pela quantidade de comentários de pessoas bem fascinadas, né, com o tema, a gente vê que foi muito proveitosa. Eu vou passar a palavra para o Leandro, para ele finalizar, né, a sua participação, e depois eu passo para a Cláudia, para a gente poder encerrar nossa live. Aí eu passo a palavra para você, Leandro. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, estarem conosco até agora, cumprimentar a Jória, uma excelente moderadora, a Cíntia, ao Tião, a ProEx UFES, né, que nos cede esse canal, aqui falando em nome aqui da organização, a Sabrina, e cumprimentar a Cláudia, você, é um prazer ter nosso primeiro contato aí, foi por causa da live, foi uma oportunidade, aí, um prazer imenso. Eu, do fundo do coração, espero que você possa continuar os seus estudos nas ferrovias, enfim, é um tema apaixonante, né? E, infelizmente, eu saí um pouquinho da rota dos trilhos, mas, de vez em quando, a gente volta para ver o trem passar, né? Porque a gente gosta, quando a gente vê o apito do trem, e eu respiro isso no meu campus, né? A gente que é do IFES, você sabe onde eu estou, né? Então, às vezes eu sou cobrado, você é das ferrovias, você estudou isso, então eu não posso me afastar muito, eu tenho que estar sempre perto da linha do trem. Mas é um prazer imenso estar com você. Cumprimento a todos por estarem aqui, pelos elogios, pelas perguntas, por terem nos assistido. E é um prazer imenso falar sobre esse assunto, embora doído, né, quando você fala de trem no Brasil, é uma paixão, e paixão no sentido original, porque demanda amor, gostar, né, bate o coração, mas também sofrimento, né? Porque as ferrovias no Brasil têm um pecado original, né? O erro que nos levou a hoje começou na construção delas lá no início. Nós pagamos o preço disso nas cidades, nas rodovias, né? E ainda não conseguimos dar o salto que nós precisávamos, né? Nós não olhamos para trás para preservar o nosso patrimônio e nós não olhamos para o futuro ainda, no quesito das ferrovias. Isso é muito triste, muito doído. Por isso que falar de ferrovias é sempre uma paixão. Obrigado a todos. Obrigada, Leandro. Passo a palavra para você, Cláudia. Quero agradecer a você, né, Jória, parabéns, né, por ter conduzido tão bem essa live. Obrigada. O Leandro, não o conheci, nem ele a mim, mas o Leandro me ajudou muito na época do mestrado, pelas coisas que ele tinha escrito, né, leituras que eu fiz do Leandro. Agradecer muito ao professor Sebastião, que foi meu orientador, né, professor, né, pelo convite, né, e ao departamento, e agradecer a todos que tiraram um tempinho no final de tarde para fazer essa viagem junto conosco, né, na história do Espírito Santo. É extremamente importante nós conhecermos, né, a nossa história. Eu sou apaixonada pela história local, né, pela história regional. É importante nós sabermos, né, quem somos, onde estamos, né, e estudar ferrovias é mergulhar no passado do Espírito Santo, né, é a ocupação, é a economia, é a população, são as rivalidades políticas, né, e é todo esse cenário que o Espírito Santo traçou, e a gente continua inserido dentro dele, né, de corredor de exportação, e aí as possibilidades, inclusive,
econômica para o futuro. Eu acho que entender um pouco desse passado ferroviário nos ajuda a ter essa perspectiva de todos esses projetos que têm futuros para o Espírito Santo, né, para ampliar a questão do Porto de Vitória, da ligação com o Porto pesqueiro aqui de Itapemirim, com o porto que está, talvez, né, que seja construído lá em Presidente Kennedy, né, numa nova linha que liga novamente ao Rio de Janeiro. Então, são muitas possibilidades futuras e voltar, ver o passado, nos ajuda a nos orientar, né, no Espírito Santo. Então, obrigada a todos que aceitaram o convite, meus amigos do Caparaó, meus alunos queridos, né, é extremamente importante ter vocês aqui para a gente estudar um pouco a nossa história local. Não adianta muito a gente saber do mundo inteiro e não saber da nossa realidade aqui, né? Um abraço forte para todos os meus alunos. Amanhã a gente vai junto, que amanhã tem aula, hein? Presta atenção. É dia do servidor público, eu esqueci que era feriado. Tem aula amanhã, olha a cabeça da pessoa. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho e especialmente mostrar o Alegre, tá, Renata? Para todo mundo que é do Alegre, do Caparaó, da gente saber um pouquinho da importância da região do Cachoeiro, dessa potência que é o sul do estado. Obrigada, Cláudia. Agradeço mais uma vez os nossos palestrantes, reforço a alegria de poder mediar nossa 20ª live, é um projeto que tem trazido muita satisfação a todos os envolvidos. Agradeço todos que estiveram aqui presentes hoje na live e que têm acompanhado semanalmente, né, as nossas incursões, e fazer o convite para a próxima terça-feira, às 17 horas, nós vamos enveredar no tema da história econômica do Espírito Santo, nós vamos tratar de tributos e economia no Espírito Santo, no século XX, com a presença do Tiago de Matos Alves, que é historiador do Arquivo Público, meu colega de trabalho, e mestrando pela UFES. Também vamos receber a Eucélia Maria Grise, que é mestre em História pela UFES, e a moderação será feita por mim, mais uma vez. Então, encerro essa live, agradecendo imensamente a presença de todos e aguardando todos que puderem na próxima semana. Obrigado você, Jóia.